Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Por que Palmeiras quer goleiro do Grêmio e topa pagar mais de 10 milhões de reais por isso? A informação havia sido confirmada pela ESPN na última segunda-feira. A reportagem apurou ainda que a oferta gira em torno dos 2 milhões de dólares, 11,3 milhões de reais, e agradou a diretoria do Mortal, que vê com bons olhos uma venda de Gabriel. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Vai ficar aqui no gatilho que eu quero falar sobre essa história, tá? O meu grande parceiro de vida, os grandes amigos que eu tenho, e que inventaram até uma fake news nossa recentemente aí, nessas lives aí, não sei de onde, né? Eu tinha brigado, essas coisas de idiota, né? Com o Márcio Spímpolo, da Transamérica e da Rede TV, agora, sucesso para eles lá no programa. O Márcio disse que, segundo o meu feeling, o Roger Guedes está indo para o Palmeiras. E isso na semana passada. Feeling, tá? Ele disse feeling, porque ele acha que as movimentações de mercado que o empresário do Roger Guedes tem feito não condizem, tá? E principalmente na questão de valores, com o que o Corinthians hoje, que é o grande sonho de consumo, pode ofertar para contratá-lo, tá? Mas é lógico que essa história, ela ganhou alguns perfumes nessas últimas horas. Por quê? Porque o Roger Guedes teria cobrado na justiça valores a receber do Corinthians e o empresário da mesma forma, e aí isso azeda a relação, e aí o Corinthians com esse momento político conturbado em que provavelmente em breve teremos a queda do presidente Augusto Melo, uma questão de dever mais do que as cuecas podem pagar, enfim. O Corinthians está numa draga financeira das maiores e não dá para sonhar com voos maiores, né? Claro que, repito, ainda é um sonho do clube, porque o Dorival, técnico Dorival Júnior, pediu a contratação do Roger Guedes ao Corinthians. Essa informação é minha. O Dorival tanto pediu o Roger Guedes ao Corinthians, como ele até fez elogios públicos recentemente ao Roger Guedes. Ou seja, deu aquela lustrada para mostrar que ele quer o cara. Ponto. Tá? E olha. Ó. Tá? Isso aqui aí é feeling, não é informação. Não é informação. Se eles, Corinthians, contratarem o Roger Guedes, vai ser ou Roger Guedes ou Memphis do mesmo time. Ou seja, entendam que o holandês pode puxar o carro na janela de meio de ano para voltar para a Europa. Pela questão grana. Até por algumas questões lá de personalidade. O Dorival e o Memphis... O Dorival tem tido dedos com o Memphis, tá? Aliás, como muita gente tem tido dedos aí com esse jogador, que é uma mala sem alça das maiores, né? Enfim, que finge ser o bonzinho e, na verdade, é uma baita de uma mala, tá? Mas, enfim, o que interessa é que no Palmeiras, o nome do Roger Guedes, ele foi colocado numa possibilidade, através de terceiros que nem tem a ligação direta com o empresário dele. Sabe, os caras levam o nome, sugere, aí vai pra baixo e depois vai conversar com o empresário. Sabe assim, ó, vamos soltar uma bomba de fumaça aqui para saber se essa história pode dar samba. Por quê? Porque o Roger Guedes, por mais que o empresário negue, o Roger Guedes quer voltar ao Brasil
para voltar a ficar em evidência a disputar as grandes competições. E ele sim gostaria de jogar o Mundial de Clubes, porque agora é a vitrine de todo mundo. Todo mundo quer ter essa vitrine. Só que só tem 4 times para jogar no Mundial. Fluminense não tem grana. Esquece. Botafogo não deve fazer esse aporte, ainda mais por uma posição que eles já preencheram. Mas enfim. E sobra Flamengo e Palmeiras, que são 2 times que pagam altos salários. Bem altos, por sinal. Então isso surgiu daí. Tá? E plantaram essa fumaça no Palmeiras. E aí que veio uma surpresa, só que, claro, vou esclarecer a real história. Vocês sabiam que não há rejeição? Aliás, pelo contrário, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, gosta muito do futebol do Roger Guedes, como ele também gostava muito do futebol do Gabigol. Então, 2 jogadores odiáveis pela postura ao torcedor do Palmeiras são jogadores em que o técnico Abel Ferreira gosta. Por quê? Porque o Abel enxerga neles personalidade decisiva em jogos grandes. Lembrando que o Roger Guedes tem como grande título e trunfo de carreira ter sido campeão brasileiro e jogando muito no Palmeiras. Não nos esqueçamos disso. Vocês podem ter todo o ódio do mundo ao Roger Guedes ter voltado para jogar no Corinthians, etc e tal, o jeito dele, tá tudo certo. Mas jogou muito no Palmeiras. Quando jogou, 2016 principalmente, jogou muito. Depois descambou. Depois quis ir embora pra Europa, mas ele mesmo já deu entrevista dizendo que era moleque, que se arrependeu. Eu até vi a entrevista que ele deu, foi num podcast aí. E eu vi a entrevista, inclusive hoje, até pra tirar algumas provas que eu tinha em relação a essa entrevista. Falou sobre a história do trote, mas tudo ele justificou dizendo que ele era moleque, que errou pra caramba, tá? Então o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, gosta do nome do Roger Guedes. Mas nunca chegou e falou, vai lá e contrata. Na pergunta, te agrada? Agrada. Se desse samba, teria algum problema? Não. Nunca foi lá e meteu o dedo na ferida, eu quero, como ele forçou com outros jogadores. Mas também nunca disse, não, com ele eu não trabalho, não gosto desse cara. Não. Aliás, vou falar uma verdade para vocês. O Abel tem poucas rejeições no futebol brasileiro em termos de jogadores. Tanto de atletas para o Abel, como do Abel para atletas. São raras. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Alguns até já pararam. Então, trabalhar com o Abel é um desejo de 95% dos jogadores aqui no Brasil. Vocês podem ter certeza absoluta. E o Abel também. No meio do futebol, ele é um cara extremamente desejado. Para que alguém possa jogar sob o comando dele. E ele também é um cara que trata muito bem as pessoas nesse meio do futebol. Então ele nunca teve nenhum problema com o Roger Guedes. Zero. Nem com o Caleri. Né? Lembra da briga? Ficaram tete a tete. Acabou, falou, morreu lá. São vizinhos aqui. Normal. Segue o jogo. Segue o jogo. Entendeu? Então o Abel é um cara muito bem resolvido em relação a jogador. Tá? E a característica do Roger Guedes é justamente uma característica que, diferente do que vocês pensam, é uma característica que o Abel gosta. O Roger Guedes, no Corinthians, ele só teve problema com o Vitor Pereira porque o Vitor Pereira tirava ele do jogo toda hora. E ele falava isso nessa entrevista. Nunca foi porque ele tinha que voltar para marcar. Porque jogou em outra posição, tal. Até deu lá a reclamação, mas ele sempre falou, olha, eu jogo de 9, mas eu prefiro jogar de ponta esquerda.
que é uma posição hoje aberta no Palmeiras, né? O Palmeiras não tem um ponto esquerdo. Então essa é uma característica que casaria no elenco do Palmeiras. E o Roger Guedes sempre se dedicou pra caramba nisso. Posso falar porque sou comentarista de jogo. Eu assisto o Corinthians pra caramba também. Vocês, na maioria, podem não, às vezes, não ver o jogo. Meu pai, por exemplo, odeia ver jogo do Corinthians. Ele falou, eu quero o Corinthians se funique. Meu pai. Tá tudo certo. Ele não vê. Por exemplo, quando foi sábado, o jogo Corinthians e Mirassol no horário, tá vendo outro jogo. O pai não viu o Corinthians e Mirassol. Falou, não queria, eu posso porque eu tava na casa dele. Ele falou, não quero ver. Não quero ver. Eu tava lá, todo funhanhado no sofá. Eu falei, pô, bota no jogo do Corinthians pra eu ver. Não, Corinthians não. Se quiser aqui, vai ver outro jogo. Eu falei, tá bom. É ele. Eu gosto de ver, pra secar, pra dar uma zoada. Mas também, porque, lógico, meu trabalho, meu dever, ver as equipes que estão mais em evidência. Né? E até pelo conteúdo que eu trabalho aqui agora no Pod Derby com o Rogério Micheletti. E o Roger Guedes, nesses tempos do Corinthians, ele era o cara do time, do Vitor Pereira. Porque ele fazia tudo. Fazia gol, ajudava a marcar. Aquele corredor esquerdo ele fazia completo, velho. Então não é, ele não tem a característica do Abel. Então passa a se informar melhor. Passa a se informar melhor. Agora, tá? Por outro lado, até onde estou sabendo também, primeiro que não houve nenhuma abordagem do Palmeiras ao jogador, nem nada. Nada. O nome dele nunca foi aberta a proposta por ele, ou agora, ou mês passado, ou em dezembro, tá? Então, nada. Quem tá falando isso talvez esteja indo por um outro caminho. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, sabe muito bem do histórico que internamente o Roger Guedes causou no Palmeiras nesse período 16-17, da qual ela era patrocinadora, mas que já iniciava a trajetória dela para a mudança para o lado político. Conselheira, e já tinha um trâmite interno dentro do departamento de futebol do Palmeiras. Ela sempre foi muito sagaz. Tanto é que virou presidente por isso. Porque ela também era muito ouvida. Ela vai negar até o último. História do Mano Menezes em 2019, então, várias coisas. Porque ela era patrocinadora. E é lógico que o patrocinador vai ser consultado, ainda mais o master, o principal, esse cara aqui que a gente faz, não quero esse cara atrelado à minha marca. Porque se esse cara tá fazendo besteira, esse cara vaza informação de que trata mal as pessoas, não quer. O patrocinador tem isso, é a imagem dele que tá envolvida. E o Roger Guedes, internamente no Palmeiras, saiu muito queimado. O trote, todo mundo sabe que foi por falta de comportamento decente. Então existe também uma ala de rejeição e que a presidente do Palmeiras dá um aval de que, talvez aqui, de novo, não seja boa ideia. Porque saiu com o cristal trincado. Então, a história do Roger Guedes, ela é essa, tá? A diretoria do Palmeiras e principalmente o Boazzi estava à época. O Boazzi é um cara velho de guerra. O Boazzi, vice do Palmeiras, conhece o Roger Guedes lá de trás. Lá das gestões anteriores, do Paulo Nobre, do Gagliotti, que o Boazzi tem permanecido. Ele é um dos caras que faz uma campanha para que o Roger Guedes hoje, no way. Então, preste atenção no que eu estou falando. Abel Ferreira nunca forçou barra para contratar o Roger Guedes, mas também nunca falou não quero. Pelo contrário, falou, olha, gosto, acho um bom jogador, me agrada, ponto. Mas ao mesmo tempo também sempre foi brifado de que esse nome em específico é o nome em que a diretoria e figuras que hoje têm muito poder lá dentro do Palmeiras não querem que ele jogue. E por isso que nunca foi aberta nenhuma chance de repatriação
do Roger Guedes ao Palmeiras. Tá? Então, essa é a informação que eu fui apurar nessas últimas horas. Minha, tá? Eu não sei e ainda não consegui conversar com o Espímpolo sobre o que ele tem de informação concreta da história do Roger Guedes. Ele falou, ó, até onde eu sei, meu filho escreve aí, o Roger Guedes vai Palmeiras. Feeling dele. Eu não conversei com o Márcio ainda. E a partir do momento que ele mandar uma mensagem pra mim e falou, ó, não, o que eu tenho de informação é isso, eu venho aqui e atualizo. Falou, ó, a informação do Márcio, diferente da minha, conta que o negócio andou mesmo e beleza. Porque informação de amigo, eu jamais descaracterizo. Informação de outros que acham que são teu parceiro e não são bosta nenhuma no mês, eu quero que se exploda. Entendeu? Agora, esse não. Esse é amigo e irmão. Então, esse é o cara que vai trazer a informação que fala, ó, pera um pouquinho. Então, o que existe hoje em relação a essa história do Roger Guedes no Palmeiras, no que eu trouxe, no que eu apurei aqui, membros importantes da diretoria, posso falar do Buoz em si, que é um cara que viu de perto tudo o que causou o Roger Guedes no ambiente, que por ele, o nome... No way. Sem chance no Palmeiras. Muito em quantidade e em qualidade também. Melhorou muito o Facundo, que passou a jogar bem. O Mike também, que já voltou a jogar por ali. O Marcos Rocha ainda não voltou. E o Emiliano, que hoje foi sacado, e eu já falei aqui para vocês várias vezes, né? Que eu ainda prefiro o Aníbal. Aí o menino está até falando aqui, o Zaca, que o Emiliano voltou a jogar o seu melhor. Para mim, ainda o Aníbal é o titular do time, e hoje ele jogou e jogou muito. Perdeu uma bola. Divide, ganha, passa por cima, por baixo. É um trator o Aníbal. Até lembrando os melhores momentos do Zé Rafael, né? Só que o Zé tem a mais qualidade técnica. Mas mesmo assim, um jogador importantíssimo que voltou a jogar e jogar bem. Então o Palmeiras realmente tem uma condição muito boa para a gente começar a entender um pouquinho como é que foi. Quem está em choque aí por causa de mais um gol do Vitor Roque, sem dúvida nenhuma importante esse gol no finalzinho. O Palmeiras merecia, tinha que ganhar esse jogo, voltar a ser titular, voltar a ser líder. O Flamengo ganhou, o Bragantino empatou, então uma vitória que botou o Palmeiras de novo sozinho na liderança depois da 8ª rodada. Jogando em Barueri, aquele campo meio neutro ali, mas que o Palmeiras tem se adaptado e tem que começar a aprender a jogar por ali também, ter resultados importantes, porque em muitos jogos essa vai ser a casa do Palmeiras. A gente sabe da dificuldade com relação à agenda do Allianz Parque, né? É a realidade, né? É a realidade do negócio. Então o Palmeiras vai mandar alguns jogos e olha o tamanho desse jogo, né? Clássico aqui de São Paulo. Aliás, o São Paulo, que é um adversário duro que reclama, daqui a pouco eles vão reclamar desse gol do Vitor Roque, tá? A gente sabe que o São Paulo está virando o Botafogo aqui de São Paulo. Virou o Botafogo. Eles vão reclamar do VAR, do gol do Vitor Roque, que estava impedido. Olha a linha aí. Eles vão reclamar que estava impedido, que o Vitor Roque estava à frente, que fez o gol, que o VAR não presta. Vão reclamar de tudo, porque é a justificativa que dá. Aliás, que absurdo foi aquele do Zubeldia, essa mentira aí, treinador, ir lá falar com o Everton depois do jogo. Esse cara é uma mentira. O São Paulo está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Não tinha perdido ainda, mas perdeu, porque também tem 7 empates, não ganha de ninguém também. Perdeu hoje, ele vai tirar satisfação com o Everton. E o Oscar, você não tem que deixar nem o cara chegar perto do Everton. Sai fora. O que ele tem que falar com o Everton depois do jogo? Você que era o treinador do Everton, que estava do lado do Everton ali, não tem que chegar nem perto, esse Zubeldia aí. Quem é esse cara? Quem é esse cara, Zubeldia? Ele ganhou o quê? Ganhou a Sul-Americana e chegou no Brasil com status de grande treinador. Isso aí não tem nem que chegar perto, tem que tirar satisfação com o jogador do Palmeiras. Por que esse cara quer invadir o campo para falar com o jogador do Palmeiras? E o Oscar, você não tem que deixar chegar perto, não. Não tem que deixar encostar no goleiro, não. O problema dele é lá com o São Paulo, com o Rafael, com o time dele lá, que, aliás, está muito mal o São Paulo, muito mal. Vinha sem perder no Brasileiro. Olha só, o São Paulo não tinha perdido nenhuma partida no Brasileiro. A última derrota do São Paulo tinha sido no Paulista para o Palmeiras. De lá para cá jogou os jogos da Copa do Brasil,
jogou jogos da Libertadores, jogou jogos do Brasileiro, estava invicto, e adivinha, perdeu a invencibilidade para o Palmeiras. Mas não é só o São Paulo, né? Não é exclusividade do São Paulo. Esse ano aqui, eu até anotei, o Palmeiras foi jogar lá em Porto Alegre contra o Inter não tinha perdido no ano ainda, né? Estava invicto lá no Beira-Rio. Não tinha perdido lugar nenhum. O Palmeiras ganhou lá de 1-0. O Palmeiras foi jogar contra o Bolívar, lá na Bolívia, lá em La Paz, né? Duro de jogar, estava invicto lá. O Palmeiras ganhou lá. Foi jogar contra o Fortaleza estava invicto lá em Fortaleza. O Palmeiras ganhou. Pegou São Paulo hoje, São Paulo vinha invicto no Brasileiro, não tinha perdido ainda. Perdeu o Palmeiras. E aconteceu o mesmo com o Ceará. O Ceará estava invicto também, mais de 20 jogos. Anotei aqui, 21 jogos. E o Palmeiras foi lá e ganhou do Ceará também, jogando lá em Fortaleza. Então, esse ano aqui, invencibilidade é com o Palmeiras, né? Quem estiver invicto aí, tome cuidado quando for jogar contra o Palmeiras, porque realmente o Palmeiras está exterminando a invencibilidade dos adversários que encontra pela frente. E o Palmeiras, a gente sabe que na temporada, olha esse número do Palmeiras, é impressionante. Na temporada, o Palmeiras só tem 3 derrotas. O São Paulo tem 2 derrotas só para o Palmeiras, né? Mais uma hoje, e eles ficam bravinhos. Daqui a pouco eles falam que estava impedido, que o São Paulo foi roubado, que tinha que expulsar não sei quem. Já reclamaram do gramado na entrevista depois do campo. Porque o Lucas não foi jogar. Aliás, eu já falei na live aqui, na live não, no vídeo que eu gravei, o absurdo que é essa história de jogador hoje escolher o lugar e o campo que vai jogar. Isso é um absurdo. Jogador que ganha 2 milhões de reais, jogador que ganha 1,5 milhão, 2 milhões e meio de reais, quer escolher o campo, o lugar, o tipo de gramado que vai jogar futebol. É por isso que esses caras estão muito mimados e não jogam nada. Como é que pode? O cara, não, no sintético eu não quero. Em viagem eu não quero. O cara tem 5 anos de contrato, ganha uma bala por mês, e aí tem campo que ele acha que ele não deve jogar. É impressionante como o jogador de futebol é tratado hoje. É impressionante como eles são mimados, como os treinadores, diretorias ficam mimando e babando por esses caras aí que ganham salários astronômicos e agora eles podem escolher o tipo de gramado que eles querem jogar. É só aqui nesse país. É só aqui nesse país que o jogador tem essas mordomias, essas facilidades. Mas isso aí não é problema do Palmeiras, é problema do São Paulo. Eu só acho um absurdo time de futebol, time grande, ser conivente com esse tipo de situação. O jogador é pago para jogar, ele não tem que escolher onde ele vai jogar e que tipo de gramado ele vai jogar. Mas o problema é deles, né? O problema é deles, se eles querem ser coniventes com esse tipo de coisa, o problema é deles. Mas falando um pouquinho mais do jogo, a gente vai ver a escalação que o Abel escolheu hoje, uma escalação aí com algumas mudanças, né? Algumas mudanças aí. Eu acho que a principal surpresa hoje, o Paulinho não foi surpresa, né? O Paulinho, aliás, já está pronto para jogar há algum tempo, foi escolhido hoje, jogou, não foi uma partida de destaque, grande partida, mas foi legal. O Paulinho tem que ser titular, o NASA está dizendo aí, eu também acredito. Eu acho que ele precisa disso, ele precisa estar em campo. O Paulinho estando em campo, ele já está recuperado da lesão, a lesão é coisa do passado. Eu acho que não tem nem que ser levado em consideração mais isso. A lesão é coisa do passado, o Paulinho precisa estar em campo para ocupar o espaço dele no time e começar a conhecer a movimentação, a forma de jogar e entrosar com os companheiros dentro de campo. Que ele é craque e vai ser o principal jogador do Palmeiras, principalmente depois que o Estevão for embora, eu não tenho dúvida nenhuma. Então ele precisa disso aí, precisa estar em campo. E hoje foi a primeira partida que ele começou jogando, tentou, chutou no gol, tentou criar, tentou driblar, é um jogador que toma muita iniciativa. É claro que essa retomada, nesse reinício aí, essa volta de recuperar a condição física, a condição técnica, a confiança, demanda tempo, mas ele precisa estar ali. Precisa estar dentro de campo, precisa estar jogando, e ali ele vai ajudar muito o Palmeiras. Foi ótimo o Abel finalmente ter começado com o Paulinho, ele precisa continuar jogando. Quarta-feira tem Libertadores, tem o Bolívar, deixa o Paulinho lá. Bota o cara para jogar, vai soltando ele, que com certeza ele entrosado vai embora. Ele e Vitor Roque, agora Vitor Roque é rápido, Paulinho é rápido, inteligente, e vai ser uma dupla que vai incomodar muito, assim como o Paulinho já fez essa dupla com o Hulk lá. Eu acho que eu ia falar que é diferente, mas nem é tão diferente assim, não. Claro que o Hulk é mais forte que o Vitor Roque, mas o Vitor Roque também é forte, é veloz,
briga por todas as bolas, então é uma dupla que pode repetir o sucesso que o Paulinho teve lá em Minas Gerais, no Galo, em Belo Horizonte. Então foi legal, não foi surpresa o Paulinho. Paulinho é um jogador que tem que ser titular desse time mesmo, tem que jogar mesmo, e aí o Abel colocou ele mais aberto pelo lado esquerdo hoje, depois mais centralizado, mas é um jogador que vai se entendendo, vai ficando mais à vontade e vai ter muito resultado com ele. Minha voz está até um pouco ruim hoje, que eu fiz o jogo da tarde também na Band. Se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó, TV Box, cara. A surpresa para mim foi o Alan, né? O Alan começar o jogo e principalmente jogando lá pelo lado direito, porque quando o Felipe não jogou o último jogo, o Felipe Anderson, eu pensei que fosse começar com ele. Seria até o mais comum, o normal, né? De você começar com o Felipe, que ele tem jogado por ali. O Estevão mais adiantado, ou próximo do Flaco. O Flaco também não foi surpresa, não, né? O Vitor Roque entrou, fez os 2 golzinhos dele nas últimas partidas. Já está naquela fase que a coisa está passando, aquela ansiedade de não fazer gols. Então, o Flaco, assim, não foi muita novidade, não, começar a partida jogando, até porque o Vitor Roque é bom, descansa um pouco, já fez os 2 golzinhos dele, tira ele um pouquinho, entrou hoje e vê como é diferente, né? O cara fica de fora, aquele negócio de voltar a jogar, passou, um momento já é outro, entra, participa do jogo, faz o gol e entra bem no jogo. Então foi importante aí a entrada do Vitor Roque também, e o Flaco fez uma boa partida. O Abel até preferiu jogar com os 2 à frente, né? Abel colocou um time bem ofensivo aí no segundo tempo, expulso, né, lá do vestiário, mas sem dúvida nenhuma que participando das substituições, da forma como o time ia jogar, e realmente o Palmeiras continuou pressionando o São Paulo até o último. Que time esse do Palmeiras, né? Como a gente se identifica, como a gente reconhece esse time que a gente já viu várias vezes em vários campeonatos, em vários títulos, né, com o Abel. Esse time que briga, que acredita, um time mentalmente muito forte, que vai para cima e que acredita, e por isso venceu o jogo de hoje. O São Paulo não fez uma grande partida, mas amarrou o jogo, né? Marcou bem. A zaga do São Paulo é boa, gostei, o Alan Franco jogando bem, esse Juan também é bom jogador, erraram um pouco, né? Não deram muitas oportunidades para o Palmeiras, mas no momento certo a coisa aconteceu, e o Felipe Anderson que deu o chute do rebote do Rafael para que o Vitor Roque pudesse ser decisivo no Clássico. Legal ver esse menino aí que estava pressionado, que sentiu o peso aí de chegar num time como o Palmeiras, como a maior contratação da história, e ser decisivo num Clássico como esse. Estava difícil, né? Estava amarrado, enroscado. Marcelo Lomba, de 38 anos, atualmente reserva de Weverton, tem contrato apenas até o final deste ano. Desperta interesse do Fluminense e não deverá permanecer para a próxima temporada. Com isso, Grando chegaria para ocupar esta lacuna, uma vez que Matheus, goleiro de 23 anos da base do Palmeiras e hoje terceira opção, ainda é visto com pouca experiência para assumir o posto. Hoje reserva no Grêmio, Grando conta com a indicação de Rogério Godoy, preparador de goleiros do Palmeiras e profissional que trabalhou com o arqueiro quando estava no Imortal na última década. Mas, para que o Verdão acerte com o possível substituto de Lomba, o Grêmio também quer assegurar a chegada de um novo goleiro para não ficar desfalcado em seu elenco. A reportagem pôde saber que o Imortal tem interesse em Matheus Mendes, nome que pertence ao Atlético Mineiro e está cedido por empréstimo ao América Mineiro. Hoje, o time de Mano Menezes conta com Volpi como titular absoluto, Grando de reserva e os garotos Jorge, de 24 anos, e Thiago Beltrame, de 22 anos. Palmeiras recebe sinal verde para contratar Léo Jardim, do Vasco, e acordo depende de detalhes. O Palmeiras busca um goleiro para disputar posição com Weverton. Há algumas semanas, foi revelado que o Verdão iniciou negociações para contratar o goleiro Gabriel Grando, do Grêmio. A ideia é que Marcelo Lomba saia e um novo arqueiro seja contratado para fazer sombra ao Everton. Não obstante, o novo arqueiro do gigante palestrino pode acabar sendo ninguém menos do que Léo Jardim, do Vasco. Tido como um dos principais goleiros do futebol brasileiro na atualidade, o jogador tem futuro incerto no Gigante da Colina e foi oferecido ao Palmeiras. A informação é do perfil Espírito de Porco e do jornalista Diego Firmino. As fontes ainda destacam que o Palmeiras não tomou uma decisão a respeito do atleta e, neste momento, avalia a situação.
Ou seja, o clube paulista tem sinal verde do jogador para iniciar tratativas, mas a situação depende da aprovação interna da diretoria e comissão técnica. Léo Jardim e Vasco não chegaram a acordo. Léo Jardim vive situação de indefinição no Vasco da Gama que desde o ano passado vem tentando renovar o seu contrato. Não obstante, nenhuma das conversas progrediu para um acordo. André Hernan destaca que o jogador pode deixar de atuar pelo Gigante da Colina caso a indefinição continue. Isso porque há uma meta estabelecida no contrato para que uma renovação automática aconteça. O jornalista ainda salienta que Léo Jardim desperta o interesse de equipes do futebol brasileiro e também do exterior. No entanto, não se sabe qual a sua prioridade para a carreira. Números na temporada. Atualmente, com 30 anos de idade, o arqueiro já disputou um total de 24 jogos pela equipe do Vasco da Gama na atual temporada. Nelas, ele sofre 27 jogos, tendo média de pouco mais de um gol por partida. Na carreira, Léo também teve passagens por times como Grêmio, Rio Ave, Lille e Boa Vista, antes de chegar à equipe de São Januário. No entanto, foi apenas no Vasco que o jogador de fato se consolidou como um dos grandes goleiros brasileiros. E você, torcedor, o que acha de Léo Jardim no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.